Muito boa noite, amigos do atletismo. Estamos de volta com o nosso quadro Memórias do Atletismo Catarinense, uma realização da Federação Catarinense de Atletismo em tempos de pandemia. Lembrando que, se você não tiver o que fazer na rua, fique em casa, se cuide e cuide dos outros. Hoje, nossa convidada é uma convidada especialíssima. Ela foi uma das maiores, mais brilhantes atletas que surgiram no nosso atletismo. Muitas conquistas, muitas histórias para nos contar. Eu tenho o prazer de receber hoje a minha querida amiga Ieda Regina Yupa. Tudo bem, Ieda? É Yupa ou Jupa? Eu Na sempre falei errado. verdade, escreve com J, mas a pronúncia é UPA. Então eu falei certo. Tudo bem? Como é que você está? E muito obrigada pelo convite, né? Fiquei bem contente em ser lembrada, porque normalmente, né, meio que os campeões dos velhos tempos acabam ficando por esquecidos, né? Então, quando somos lembrados, ficamos gratos, né? E tem só agradecer. Não, isso é uma obrigação, uma dívida que o atletismo, a federação tem com todos vocês, é justamente a gente fazer esse resgate. E essa brincadeirinha começou no início da pandemia e hoje já estamos se não me falha a memória, 26ª ou 27ª, 28ª entrevista, já dá quase 7 meses de trabalho. Então, é muito prazeroso. Mas, Ieda, vamos apresentar a Ieda para a rapaziada aí mais nova, que vai assistir, que não conhece ela. Ieda Regina Yupa, ela nasceu em Cruzeiro do Oeste, no Paraná, mas veio muito cedo para Santa Catarina. Ela vai contar isso para nós daqui a pouquinho. Eu gostaria assim, de saber, inicialmente, Ieda, como que foi essa vinda para Santa Catarina e como que a Ieda surgiu, quem descobriu, quem colocou a Ieda no atletismo? Conta para nós. Então, a Cruzeiro do Oeste, na verdade, meu pai trabalhava em serrarias, ele era montador de serrarias, naquela época, serratistas, que eles falavam, né? Então, ele trabalhou algumas vezes numa fazenda, então, tipo, nós estamos em 9 irmãos, aí meio que Nossa. assim, nasceu três no Paraná, depois voltou para Santa Catarina, nasceu 3, depois voltou, nasceu mais 2, e assim foi. Mas eu vim bebezinha, né, para Rio do Sul, então eu não tenho lembranças, né, não tenho, ainda pretendo um dia aí naquela região lá para conhecer. Então, E então a gente pode dizer que a Ieda é catarinense de Rio do Sul, é isso? com certeza, Ah. eu me sinto assim. E como é que começou essa história no atletismo? Então, eu até estava aqui pensando, porque para não ser, eu não tenho assim, uma memória muito para nomes, então para não ser injusto, assim, os professores todos de educação física que, né, a gente sabe que são o início de tudo, né? Eu não vou citar nomes assim para não correr o risco de esquecer. Mas eu comecei numa escola de um bairro e que o professor fazia os treinos. Eu estava na 4ª série, já comecei a escola estava se preparando para participar das Olimpíadas. Então, eles faziam na educação física, tipo, umas competiçõezinhas para ver quem eram os melhores, e daí um treino, né, para fazer uma pré-seleção. E a gente treinava na quadra do bairro, assim, né, corrida e tal. E ouvindo da Denise, assim, meio que foi parecido também. Assim, a minha mãe falava assim, isso não é coisa de menina, ficar correndo, não sei o que e tal. Mas aí meus irmãos e tal falaram, deixa ela ir, não sei o que e tal. Aí ali eu já participei de jogos escolares e já, assim, eu não me lembro bem qual foi as colocações, mas já pela minha idade, já me Sim, sobressaí e tal. já começou autorizado. Naquela época era assim, os colégios particulares, eles tinham sempre muita rivalidade assim, de competição, uma rivalidade sadia, daí eu digo, né, de competição, né? Então eles ofereciam muito bolsa de estudo para quem saísse bem. Né? Então todo o meu estudo eu fiz de quinta, 8ª série, antigamente, né, que hoje tem uma outra. Hoje é o quinto ou nono. Eu estudei em colégio particular ganhando bolsa, né? Daí teve, Que maravilha. daí um dos professores, que daí eu vou tenho que citar nome porque vocês conhecem bem, o Santos, né? Sim, Ele claro.
técnico de atletismo, e daí ele também, né, sempre intermediava na questão de conseguir escola para atletas, escola particular. Então, logo que o Santos também me convidou daí para treinar na pista. E daí também era uma dificuldade, porque daí minha mãe era, imagina, muitos anos atrás, eu estou com 56 anos, né? Então era mais assim, difícil de deixar e tal, mas foi indo aos poucos, né? Ela foi entendendo que era uma coisa Sim, sim. saudável. E aí eu comecei aos treinamentos e aí comecei a participar de competições, ia em corrida rústica, eu era sempre a menorzinha, né, do grupo, o Rio do Sul tinha, né, vários Sim, atletas naquela época, né, Marlene Morte, Carlos, eram uma infinidade, né. sim, era um atletismo muito forte, que nós vamos contar um pouquinho essa história daqui a pouco. Aí você ia para a rua, corria. Começou a participar das corridas e com 13 anos eu já fiz meu primeiro Jogos Abertos. Eu já fui terceira colocada. Que ano isso? Eu fui Jogos Abertos de Florianópolis, eu tinha uns 13 anos, eu acho. 77. Era Florianópolis. Aí 77. tem um episódio que marcou bastante, assim, que era a época de Marafuna e umas corredoras assim, bem coisa assim. E eu não me lembro bem qual delas fez a brincadeira, mas elas falaram assim: ah, mas também pode participar do jardim de infância, porque eu era magrinha e magrinha, e até hoje Aí, era aí uma já, brincadeira já para mexeu, né? se era uma brincadeira, tipo, né, na boa, ou se era uma brincadeira de coisa, mas enfim, eu fui terceira colocada já lá, né? E daí, ali, daí já deu de ver que o jardim de infância também, às vezes, brinca como gente grande, né? Outro dia eu estava entrevistando a Delirge e também a Mara Cristina, e elas começaram muito cedo, né? A Mara também, com 11, 12 anos, foi para os Jogos Abertos. Hoje nem pode mais, né? Pelas novas regras, até 14, 15 anos não pode competir com adulto, só depois dos 16. Mas na época de Eu isso, acho valia muito tudo. correto isso, tá? Porque depois da nossa conversa, até a gente vai falar provavelmente um pouco disso, do que acontece quem começa muito cedo, com muita responsabilidade em campeonatos que não é da idade da gente, né? É. Então, existe um estresse muito grande que, às vezes, chega a dar problemas depois de repente, não querer mais. A especialização precoce, né? Mas, só para os nossos amigos conhecer um pouquinho da Ieda, Jogos Abertos Santa Catarina, ela tem 10 medalhas de Jogos Abertos. 2 de ouro, 4 de prata e 4 de bronze. O fato bastante singular é que, apesar dela não ter tantas medalhas, ela obteve medalha em 6 provas diferentes. Vou recordar ela aqui. Ela tem medalha no 800, no 1500, no 3000, no 5000, no 10.000 e no revezamento 4x400. Confere, Ieda. Confere. O revezamento quase de 400 é muito, foi assim, muito, porque Rio do Sul era para sediar os Jogos Abertos, e daí montou uma equipe, chamou Mário de volta e tal, mas eram poucas Sim, atletas, tipo assim, sim. acho que 7 atletas. E aí meio que o Rio do Sul foi suspenso, porque era para ser em Jogos Abertos no Rio do Sul, e daí o Rio do Sul desistiu. Aí Tanto que foi para daí Joaçaba, né? isso. E até meio que entraram com um processo lá, a gente recebeu as medalhas depois numa praça. Sim, 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 foi. Foi bem chato aquilo, bem A chato. gente não recebeu. E aí, tipo, precisava, para os revezamentos, precisava mais pessoas, né? Tipo, não tinha, tipo, corredora de 400 para todas as provas. E aí, lá foi a IEDA correr 4.400, né? É, E aquela época foi fala, fala. interessante, assim, porque a gente foi campeão, né? Fora. Com 7, se eu não me engano, eram 7 atletas. Só que se juntou, né? Que nem Margaret, pessoal tipo, que era de Rio do Sul mesmo, e tipo assim, o que precisasse fazer, nós ia fazer, né? E foi muito bem. Montaram uma super equipe com poucas atletas, mas cada uma ganhava 2, 3 medalhas, aí soma isso, ganha, Todo ganha. mundo topava fazer a prova que precisasse, porque era uma coisa diferente. Né? Sim. Só tinha aquelas atletas e era um objetivo de, né, ter uma ótima colocação. A IEDA já deu um pulo aí de quase 15 anos, de 12 anos,
Mas quando ela começou lá em Rio do Sul, em 77, e ela vai confirmar isso para nós, Rio do Sul tinha uma boa equipe feminina também. Aliás, Rio do Sul sempre foi um grande celeiro de atletas, né? E naquela época que ela iniciou, que ela estava contando com 12, 13 anos, tinha uma equipe respeitável, não é isso? Marília Seifert, a Margit, eu acho que ainda estava lá, tinha as irmãs lá, como é que é o nome delas, as Chile irmãs? e a Denise. Isso, Kobzewski. Eu comecei, logo a Mari, daí já foi para outras cidades, a Mari, a Marília, Foi para sabe? Joinville, né? Aí, na verdade, daí nos Jogos Abertos, que eu comecei a participar, aí já não, era a Chile, a Denise, a Terezinha Deliane, a Marli, mas aí já não tinha mais a Marília nos Jogos Abertos. Tinha mais. Elas ficaram, em 77 elas foram para Joinville, realmente. E aí aquela equipe na verdade, foi um grande estímulo para você continuar, né? Porque era uma equipe não ganhava o título porque tinha poucas atletas, mas eram atletas assim de qualidade. No masculino também tinha, quando surgiu o Enio Padilha, surgiu o Paulo Paulino Machado, né? Era uma turma legal. E aí a IEDA começou a construir essa história, né? Muitos atletas bons aqui do Rio do Sul, né? Muita gente. Até hoje, Rio do Sul continua sendo um celeiro. Hoje mais focado na parte de arremesso, lançamentos e velocidade, mas continua assim muito forte. E Eda, olha só, antes da gente falar dessa aventura dos Jogos Abertos, por ser jovem, muito jovem, você construiu já de cara assim uma carreira no esporte escolar, né? Você deve ter participado de muitos jogos escolares catarinenses e brasileiros. Conta um pouquinho de algumas passagens disso aí para a gente, dessa fase escolar. Então, assim, a gente foi, muitas vezes, foi para Brasília de ônibus, né? Quebrou ônibus. Então, assim, mas era naquela idade, era tudo muito, né? Tudo era uma festa, né? E eu sempre estive entre as três colocadas, né? Então, como estava comentando ali da Marinha, né? Então, assim, eu, a Mara, a Silvana, para te ter uma ideia, nós ganhávamos todas as provas no Brasil, as provas Sim. de rua por equipe. Então, aonde nós estávamos, eu não me lembro assim, que nós ganhávamos tudo, porque ficava tipo entre 5, 6, ficava nós três, vamos dizer, né? É Então, uma foi uma geração fase. muito forte, né? Geração muito forte. E a Marinha, aquele toquinho, né? Que, como tu disse, começávamos muito cedo, né? Eu fui com 15 anos para Florianópolis, para ter uma ideia. E Foi, né? a minha mãe, na verdade, na época, o Nunes veio na minha casa, né? Falar que eu tinha um potencial, ele podia, né? Me levar para Foi. Florianópolis e tal. E a minha mãe, depois, hoje ela já é falecida, ela disse que ela deixou só porque eu estava temando muito que eu queria ir, e ela achava que eu não ia aguentar. Então, ela deixou, porque ela achou, ela vai ficar uma semana, 2 semanas, né? E eu era, acho que, sempre muito persistente, e eu chorava mesmo de saudade, às vezes. Só que eu chorava lá no meio, na cama, às vezes, na hora que eu ia dormir. Mas daí eu fui acostumando, acostumando. Daí primeiro eu vinha todos os meses para casa, dava um jeito de vir. Depois fui acostumando, né? Daí começou muitas vezes competições, daí passava 2 meses, 3 meses que não vinha. É, E ela sempre dizia, eu achei que ela ia, né, só tipo de teimosia e não ia aguentar, mas aguentou. Então foi é, assim, fiquei em casa de família, né? Fiquei com a sim, sim. senhora. Depois de um tempo, isso é uma coisa que é bem interessante também passar. O José Maria Nunes, ele sempre ajudou muitas pessoas. Eu fiquei um tempo na casa dele e eu vi a mulher, a esposa dele sempre foi um anjo, né? Porque eu nunca Sim, vi sim. tanta gente ir para aquela casa. Né? Ele Então, cuidava dos 15, irmãos. um monte de gente. Então, assim, eu não me lembro de todos que passaram por lá, mas tipo, tanto eu fiquei uma época na casa dele, e assim, eles cuidavam muito da alimentação, procurava ter Sim. alimentação. Foi assim, a época que melhor, talvez, eu me alimentei fora de casa, né? E eu lembro que o N Padilha também ficou um tempo. Então, Sim. foi bem importante, porque assim, nós fazíamos resultado porque éramos guerreiros. Porque a época que eu morava em República e coisa assim, nós nos alimentávamos no restaurante universitário.
Me lembro. A bolsa era uma bolsa para pagar aluguel e comer, tinha que fazer render para dar até o final do mês. Né? É verdade. Eu tive o privilégio de acompanhar toda essa fase de vocês, porque eu comecei na universidade em 78 e Sim. já comecei a trabalhar em arbitragem com a dona Alva, né, que é uma pessoa que te adora. A dona Alva, assim, tem um carinho absurdo pela Ieda, né? E ela Ela nem sempre sabe. foi muito atenciosa, né? Uma vez até saiu uma reportagem num jornal lá né, que eu fui na casa dela, tudo assim, ela sempre foi muito carinhosa com a gente, ela sempre tratou a gente como se fosse uma filha, assim, né? É verdade, é verdade. Ela é a mãe de todos, né? Por isso que eu digo, É, é a mãe do nosso atletismo. E aí eu acompanhei muito aquela fase, né? Eu tinha 18 anos, mas vocês tinham 14, 15, 13, e eu dizia assim, eu pensava comigo, meu Deus, como é que o Zé Maria aguenta treinar essa creche? Porque era um monte de... E tinha resultado, e era, né? Vocês faziam resultado. E aí a Ieda ganhou vários jogos escolares brasileiros, foi isso? Quantos anos? 3 anos? 4 anos? assim, ó, como eu te disse, eu não tirei assim um tempo de repente para fazer um levantamento também, tem os Puxa da memória aí, puxa da memória. eu lembro que em Brasília eu fui primeiro lugar, e era eu e a Silvana ali, nós dominávamos ali, né? Primeiro, Sim, ganhava segundo, né? tudo. E depois teve um campinho na Paraíba também. E essa tem um episódio muito legal que se Conta, conta. a Quero dona saber. Alva vai lembrar se ela escutar isso. Eu não tinha índice nos 800 metros. Aí, tá. Daí eu já tinha feito 1.500, eu tinha ganho, né? Tava lá bem faceira, né? De shortinho, carregatinha e coisa. E eu acho que a dona Alva, talvez, a federação tinha tentado, através de algum índice, ou de algum índice, que eu pudesse correr os 800. Só que não sei se não passaram essa informação. Daí, daqui um pouco, assim, chamamos ao portão de entrada a atleta de Santa Catarina e da Regina. É isso. Meu Deus, estão te chamando, estão te chamando. Mas eu nem acho que eu nem de sutiã eu estava, eu acho. Aí uma correria, não vou, pois eu estava até chupando picolé, né? E aí, assim, ó, foi uma correria, short da Aline, tem sapato de... Daí eu lembro que a dona Alva falou assim, não tem problema, vai, faz o que pode, só para contar ponto e tal, né? Fui lá e ganhei a prova. Então, é uma coisa que ficou muito marcada, assim, sabe? Foi assim, sapato de prego de um e short de outro e pediram para aguentar um pouquinho lá e assim, ó, o aquecimento, acho que foi só essa correria ali e Não, ganhei. mas, Então, tem umas coisas que marcam bastante, né? sim. E, E, e aí, Ieda, você começou, aí eu me lembro, você competia o menores, né? E competia as competições juvenis e adulto, tudo junto, né? Participar das 3 categorias, mais dos Jogos Abertos, mais do Troféu Governador. E eu me lembro, nos estaduais aí ganhava medalha pra caramba. E paralelo a isso, vamos dar um cortezinho agora na pista, vamos um pouquinho para a rua. Paralelo a isso, vocês corriam muitas competições de rua naquela muvuca toda, né? E ganhavam também, brigavam na rua, né? sim, nas corridas de rua, eu, a Mara e a Silvana, nós ganhávamos praticamente tudo por equipe, e ficava sempre entre as primeiras, né? Nós Sim, corremos na São Silvestre, que ainda na época que largava tudo junto. sim, Aí o Nunes, para dar uma protegida, como a gente era menor e coisa assim, ele levava, às vezes, algum atleta masculino para nos acompanhar, tipo assim, mais para proteção. sim. Mas, assim, era uma largada que vinha a cotovelada por tudo quanto é lado, sabe? Porque até que sai daquele bolo, né? E o meu, se ele ver, ele vai lembrar a Neri. Edson Aneriveira. Ele era o meu. E aí eu não sei se ele não se sentiu muito bem, quase que eu tinha que puxar ele, desgraçado. E aí, se não me engano, o N. Padilha foi com a Silvana e o Benítez com a Mara, e aí o meu eu tive que quase que eu puxar ele, na verdade. Mas foi muito legal. O Neri era corredor de 400 e 800, eu vou Também, né? Eu acho que Que detalhes maravilha. mais, mas assim, foi coisas legais que vão acontecendo, né? Que maravilha.
E aí você participou de várias São Silvestre, não me lembro? Assim, isso aí é Na bastante, né? verdade, o que aconteceu? A gente não participou muito, porque naquela época quase não tinha muito prêmio, dinheiro. Então, como assim, nosso objetivo sempre era os Jogos Abertos. E daí, Sim, para continuar, já treinava muito forte até os Jogos Abertos, para continuar treinando forte até a São Silvestre, São era muito Silvestre. difícil. Eram Então, 2 meses mais, né? daí ficou uma fase que era ali, não compensava muito fazer e tal. Mas teve assim, um ano que a gente foi muito bem, nós fomos 3 provas. E essa vez até foi o Enio que levou a gente, dessa vez a gente foi de avião, Chico. Corremos Olha, da São Silvestre de lá. E daí até aproveitamos um pouco, porque, tipo, como a gente ficou mais dias, né? Daí a gente pegou um avião, fomos para a corrida, acho que é dia 3, uma corrida da Avon, que tinha lá no Rio de Janeiro, famosinha. sim, tinha. E de lá, fomos para a corrida de Reis no dia 6. Então, para ter uma ideia, 3 competições praticamente numa semana, e com a idade que tinha. Mas era a realidade daquela época, todo mundo fazia, Sim, né? Não era sim, forte. Então, depois deu uma parada na questão do São Silvestre por isso, porque o treinamento ficava muito cansativo para seguir forte até. Então, daí meio que a gente focava mais no que era principal para a sim. gente, que era os É, jogos. porque como eu já disse aqui para outros convidados, vocês podiam ganhar um campeonato mundial, mas se não medalhasse os Jogos Abertos, não tinha validade nenhuma, né? Bem assim. Era os jogos abertos, era tudo, né? Então, tinha que caprichar ali, né? Falando em Jogos Abertos, nas melhores marcas dos Jogos Abertos, eu fiz um levantamento das 50 melhores marcas, dos 50 melhores atletas por prova. A Ieda parou em que ano? Até que ano você competiu? Na verdade, eu parei com 20 anos, que eu engravidei lá em Floripa. Sim, sim. Depois vamos contar essa história aí. E aí depois, quando eu tive, daí eu me formei, vim para Rio do Sul, né? E daí eu acho que as crianças tinham 3 ou 4 anos, meio que eu comecei a correr para emagrecer. E daí Sim, começou, né? sim. Volta Ieda. Daí ia ter os Jogos Abertos, que Rio do Sul ia sediar. E daí foi um incentivo para eu voltar a correr. Acabei voltando, né? Então teve umas paradas ali, né? Nesse meio. É, quando eu falei ali o teu número de medalhas nos Jogos Abertos, só 10, não pense que ela não tinha. É que ela deu nesse período. Ela competiu, acho que de 77 a. Não me lembro o ano agora, qual foi o teu último Jogos? Nasceu em 85. 89, né? 89. 84, daí os meus filhos nasceram em 85, aí eu fiquei um período sem competir, e daí depois eu voltei novamente. Então eu tenho registro aqui de 77 a 89 nos Jogos Abertos. Só que nesse meio, ela parou alguns anos. Ela teve filho, ela deu um tempo, e a gente botava assim na capa dos boletins assim, volta, Ieda, lembra? E aí, por isso que ela não tem 20, 30 medalhas, como muitos outros que passaram por aqui. Mas vejam bem, hoje ainda, nas 50 melhores marcas, do 3.000 metros rasos, ela ainda tem 2 que são dela. No 5.000 metros ainda tem 2 que são dela. No 10.000 metros tem 2 que são dela. E entre os melhores atletas de Jogos Abertos, ela aparece em 5 provas, nas 50 melhores atletas. Sendo que no 5.000 ela ainda é a sexta, no 10.000 ainda é a sétima, no 3.000 é a décima, depois ela tem 1.500, acho que é a 20ª, e 800 é a 30ª alguma coisa. Mas vejam bem, são 31 anos que ela parou. E ainda está em 5 provas, ela está entre as melhores ainda, para ver o talento que era essa pessoa que, por motivos, circunstâncias da vida, enfim, ela não foi tão longeva. Mas ela, assim, 1.500 metros, ela ganhou a primeira medalha em 77, a última em 89, foram 12 anos, mesmo com essa brecha. Confere os dados, Ieda. Sim. E assim, ó, e tem uns episódios que talvez a gente vai entrar nesse hora de falar em Troféu Brasil e coisas. Tem coisas que a gente pensa assim, poxa, como que conseguia esse resultado, né? Pela questão toda de morar fora de casa, não ter uma alimentação adequada. Para ter uma ideia, o Troféu Brasil eu ganhei 2 provas num ano só, uns 8 anos. E a sapatilha que eu corria era um número que eu corri, porque a linha estava com o prego muito gasto, e lá era, né? Sintética. E daí eu corri com o sapato de treinamento da Silvana.
que era 37 e eu calçava 36. Tem que botar 2 meias. Então, não, apertava bem em cima, né? Fazia 2 nó, né? E para não ter coisa. Então, assim, são resultados. E ganhou 2 medalhas do Troféu Brasil nesse ano. E assim, ó, eles têm um acompanhamento psicológico, porque o que eu te falo? Pensa que com 18 anos, um dia tu ganha uma prova, e até no outro dia, tu vê com xixi assim, ó, essa ali. Tipo assim, no outro dia tu vai correr outra prova, né? E, então, assim, a gente ia, sabe, sem um acompanhamento psicológico, ser novinho e tal, né? E eu lembro umas coisas muito interessantes. Talvez se eu começar a mudar muito aí, tu vai me bloqueando. Nada. Aqui é para tu falar. Aqui tu Assim, para ter uma ideia, que às vezes eu penso que a gente não tinha amadurecimento para fazer, talvez, né, o treinamento, assim. Sim. Eu lembro, eu falo seu Gib, né? Ele ajudava nos treinamentos, não sei se tu lembra dele. O seu Jeep? Eu falo Gip, mas Jeep Alves de Oliveira. Isso. Ele ajudava o Nunes a pegar os treinamentos de tempo, uma época ele... Daí ele falava assim para mim, eu e a Silvana, né, naquela idade, eu estava com 15 anos, 16 anos, aí às vezes era 10 quilos de 400 para tal tempo. Chegava lá no 8º, não dá mais, não dá mais, não dá mais. Ele vinha, filha, quando a gente acha que não dá, ainda dá. Daí ele dizia, mas vai, porque assim, ó, o desistir é que é o ruim. Não faz mal se você não conseguir o tempo e tal. Nós ia lá e conseguia. Então, tipo assim, a gente estava, era tipo, né, eu não tinha um amadurecimento para, às vezes, ainda aguentar, né, porque para tu melhorar não adianta. Esporte competitivo existe sofrimento, existe cansaço, né? Sim. E, então, são pessoas assim que eu lembro até hoje, né? Então, quando eu faço alguma coisa, eu lembro até hoje a frase dele. Filha, né? Quando a gente acha que não dá, ainda dá. Né? Então, são coisas que a gente... Eu vi até mais, eu falo da Denise, porque eu acabei vendo dela agora recentemente, e ela falou que é uma coisa que a gente leva para a vida toda mesmo. Né? Tipo, não, eu estou cansada, mas eu preciso fazer isso. Não, eu vou conseguir, eu ainda consigo, né? Então, são aprendizados que a gente leva para a vida toda mesmo. O seu Jeep foi uma pessoa muito especial. Eu tive o privilégio de um tempo lá treinar e ele me treinava disco. E eu aprendi muito com ele. Era uma pessoa muito querida. Ele dava essas mensagens, ele dava assim, muito. A gente, crescia de novo. Vamos embora, vamos para cima. Mais números da IEDA. Eu estou fazendo também um levantamento absoluto. O que é absoluto? 50 melhores marcas, 50 melhores atletas por prova na história de todo o atletismo catarinense. A IEDA, olha só, IEDA, acho que tu não sabe disso, né? Nos 1.000 metros rasos, em toda a história do atletismo de Santa Catarina, você é a segunda. Em toda a história. Segunda, né? Nos 1.500, você é a sétima. Nos 3.000, você é a quinta. Nos 5.000, você é a 10ª. E no 10.000, você é a 9ª. Está entre as top 10 de 5 provas na história do atletismo de Santa Catarina. Para vocês verem, repito, o talento que era essa pessoa, né? E ela acho que nem ela sabe disso, né? Olha, tem resultados aí, realmente que eu nem sabia mesmo. Essa do 1.000 metros, na verdade, eu nem sabia. Lembra dos estaduais de fundo e meio fundo, que tinha a prova dos 1.000 metros? Verdade. Era pauleira. A geração de vocês era muito forte, né? Além das meninas de Floripa, não sei se chegasse a correr com a Denise, com a Marlene, né? A Denise foi aqui muito tempo, porque a Denise treinou muito tempo aqui, nós treinamos muito tempo juntas, o Clair era meu técnico também. Sim. Então, eu competi também muito com ela. Você treinou com o Clair, né? Treinou com o Clair um tempo, né? Clair, muitos resultados que eu fiz foi com o treinamento do Clair aqui. Depois que eu voltei, depois que eu tive os filhos, aí foi o Clair que fez os meus treinamentos. Bom, vamos falar um pouquinho desse período entre a tua parada e a tua volta.
Você parou, você falou que você parou porque engravidou, né? Que idade está filho ou a filha? Tem um Filho? casal de gêmeos, né, que muitos do atletismo devem lembrar até lá, quando eu voltei a correr, nos Sim, Jogos sim. Abertos, eu tenho até umas fotos que se eu tivesse me organizado, até teria mostrado. Tem assim, eles no alojamento, sabe? Eles todos juntos nos Jogos Abertos, daí todo mundo ajudava a cuidar. Quando eu olhava, eles estavam no pescoço do judoca. Eu lembro. Eles estão com 35 anos, é isso? Eles estão com 35 anos agora. É que em abril já fazem 36. Nossa. E aí você foi mamãe, deu aquela parada, tinha que parar, né? Os Sim. pais, o pai é o Edson Benítez Pedeles, que também era atleta, que competia junto e tal. E aí você deu um tempo, foi fazer faculdade? Como é que foi essa história aí? Não, a faculdade, para você ter uma ideia, eu engravidei fazendo a faculdade. Ah, sim. E, ah, começamos sem nada com 2 filhos, a gente fala, né? Começamos sem nada com 2 filhos. Então, eu acabei engravidando lá em Florianópolis ainda, né? E daí, quando eles tinham 10 meses, eu terminei a faculdade, porque eu estava fazendo faculdade. E daí, quando eles Fazendo a estavam... UDESC, né? Não, UDESC? eu fiz na Federal. Ah, na Benito Federal, fez foi. na UDESC e eu fiz na Federal. Aí, quando eles tinham 10 meses, que daí foi o ano que eu terminei, daí o Benítez já tinha feito concurso, como ele já era papai, né? Ele tinha medo que lá tinha poucas vagas em Florianópolis, Sim. na região do Rio do Sul. Daí ele passou no concurso, na época, graças a Deus, né? Ele já tinha 2 filhos. Então, a gente daí, né, veio morar em Rio do Sul, moramos em Agronômica, até uma cidade vizinha e tal. Sim, do lado aí. E aí, quando eles tinham, eu acho que uns 3, 4 aninhos, eles também, muitas vezes, a gente levava eles para a pista. Eu trabalhava meio período quando eu voltei a correr, eu dava aula meio período, eu ensinava de manhã, trabalhava à tarde, meio período. Depois da aula, pegava os 2, ia para a pista de Rio do Sul e treinava. Aí eles ficavam, levava lanchinho, levava quadrinho para eles ficar naquelas coisas dos reservas ali de futebol, né? Ali Sim, eles, sim. como se fosse uma casinha, eles ficavam. E aí, acho que a minha filha, principalmente, ela tinha trauma, acho que ela não quis ser atleta para isso, de todo jeito que ela fosse, que ela tinha umas pernas compridas e magras, daí Eu me eles lembro ficavam deles assim, pequenos, eu me lembro ô deles pequenos. mãe, falta quantas voltas? Fico eu treinando fundo, né? Imagina, coitadinha. Então, foi E, um o, episódio bem... e aí você ficou uns 2 ou 3 anos sem competir, né? Pelo Deu uma menos nos Jogos Abertos. 3 anos, 3, 4 anos. Até que E, eu voltei. Primeiro eu estava cheinha, daí eu estava mesmo primeiro voltando para emagrecer, onde foi que deu uma reviravolta, acabei voltando mesmo. sim, e foi por causa daqueles jogos de 88, que ia ser em Rio do Sul, né? Isso, o incentivo maior foi ali, né? E daí, assim, daí foi uma fase que começou a dar alguma coisa a mais de dinheiro. E aí foi também onde eu aproveitei um pouquinho também. As cidades, daí depois dali, daí as cidades começaram a ter um valor melhor para atletas medalhistas, que daí, né? Sim. Formavam aquelas equipes, eu corri por Balneário, eu corri por Itajaí. Sim, E sim. quando começou a dar um pouco de dinheiro também em corrida curta. Então, eu ganhava aquele dinheiro por mês e, final de semana, muitos, no mínimo 2 por mês, eu ia para Vacaria, Porto Alegre, aí o prêmio não era muito, mas As para quem corridas de estava... rua davam um troquinho, né? Aí é onde, graças a Deus, tipo, ajudou também, na época que a gente estava construindo uma casa, daí foi também uma motivação, tipo, vou mais um pouco, porque agora está rendendo um pouco. Sim. E eu não ganhei todos os anos antes, né? Eu estava tendo esse rendimento ali. Vocês começaram no amadorismo puro, né? Depois, aos poucos, foram, não muito, mas já ganhava alguma coisa, né? Era Assim, uma época bem dura. eu ganhei, quando eu bati o recorde no Troféu Brasil, eu ganhei um prêmio, na época, que era R$ 1.000. E daí, naquela época, eu comprei guarda-roupa, uma bicicleta. Pô, imagina. Era um Sim, prêmio pelo recorde, sabe? Foi assim, onde eram poucas coisas que aconteciam assim, com prêmios de dinheiro. sim, quase nada, né? Na pista mesmo, acho que era só o Troféu Brasil, né? Não,
lá não tinha prêmio em dinheiro, na verdade foi ali um prêmio por recorde batido, uma vez que aconteceu, né, que teve ali, né? Mas não tinha prêmio. Você bateu o recorde do Troféu Brasil? Foi, né? Sim, eu tenho recorde, eu fiz 2 provas e bati recorde. Era a época também que tinha corredoras muito Sim. fortes. Soraya, Geração... Pérez, Só fera, só fera. só férias. Tem gente que não gosta do que eu vou falar agora. Eu repito isso praticamente em todas as entrevistas. E eu sei que tem gente que não gosta do que eu falo isso, mas eu vou continuar falando. Que a geração de vocês foi a geração certa na época errada. Vocês, se fossem hoje, muitos seriam atletas olímpicos, né? E tem gente que não gosta porque acha que hoje, mas não sabe que vocês ralaram, não sabe as dificuldades que foram para vocês fazer o que vocês faziam. Então, mas foi o tempo deles, hoje é o nosso tempo. Não, o tempo é para todos, né? E o que pesa a diferença é a competência, o talento, a dedicação, o esforço, todo esse perrengue que ela está contando aí. Ieda, e aí você falou do Troféu Brasil, né? Falou dos brasileiros adultos, tal. Chegou aí algum sul-americano, Ieda? Eu participei do Sul-Americano Juvenil na Colômbia, também eu tinha 18 anos, então mais ou menos dá para calcular ali, né? E eu ganhei os 1.500, eu ganhei os 3.000 e fiquei segundo no 1.500. No juvenil? No juvenil. No juvenil. E daí, no Sul-Americano adulto, eu não cheguei a participar. Foi no juvenil. Foi naquele período que você engravidou, né? Sim, mas... Naquela época, era tudo muito centralizado em Rio e São Paulo. E os atletas aqui de outros eixos, como nós aqui do Sul, muitas vezes não eram lembrados. Então, quando vocês iam para a Sul-Americana, vocês iam para a seleção brasileira, porque realmente vocês tinham muito talento, né? Porque era assim, você sabe disso, né? Era meio que fechado em Rio e São Paulo. Houve convite para a Ieda aí competir lá em São Paulo, Rio de Janeiro? Então, teve uma época, só que eu estava fazendo faculdade e tal, eu fui convidada para ir para a Gama Filho, que na época, né? Sim, pô. Eu tive, Altas equipes. só que daí, assim, eu tive um pouco de medo, na verdade, porque como eu estava fazendo faculdade, daí já tinha um namoradinho também, né? E daí, na verdade, eu fiquei com um pouco de medo, né? Fiquei com um pouco de receio, assim, sabe? Daí não aceitei, né? Talvez, né? Era para ser assim, como diz outro, né? Tem ditado que nada acontece por acaso, né? Então, Sim. Não, mas eu acho que vocês fizeram certo, sabe? Embora de repente lá fosse financeiramente um pouco melhor, mas lá vocês seriam mais um. E aqui vocês eram as estrelas. Pensa, e estava em casa, né? E estava em casa. mas eu, assim, né, sou grata, eu acho que foi o esporte, ele é uma grande contribuição numa fase da vida da gente, que a gente é adolescente, jovem, tu tem ali uma ocupação, porque hoje em dia, às vezes, assim, os pais se preocupam, né, naquela fase ali que o adolescente meio que tem a cabeça meio, né, avoada ali. Quando tu Sim, pratica esporte, uma que tu cansa, já gasta energia, né? Então, assim, tu tem que estudar, tu tem que treinar, e no nosso caso, que não moramos fora da casa dos pais, né, temos que ir lá para muita coisa, tu não tem sim. tempo para pensar em besteira, em, sabe, em drogas, muita festa, porque tu tem treinamento, tu não tem, né? E Então, o Zé Maria, sábado de manhã, quando chega a competição, estava entrando na pista, todo sábado. sim, a gente não, assim, o máximo que a gente tinha, às vezes, era algumas festinhas mesmo do grupo, e Sim. assim, né, realmente não tive muito essa parte de discoteca e essas coisas, não tive, mas também não me fez falta. E tu é da geração da discoteca, né? Os anos 70, 80 era a época das discotecas, né? Era bom pra caramba. Assim, ainda que eu participei um pouco antes de ir para Florianópolis, mas era tipo, nós tínhamos no Colégio Dom Bosco, que é até Colégio dos Padres, né? Sim. Tinha uma discoteca que funcionava domingo à tarde, sábado à tarde. Então, Domingueira. aí, tipo assim, era... Sempre tinha daí pessoas responsáveis pelo colégio que acompanhavam, então não tinha para Sim. dançar e coisa assim, mas era tudo bem controlado, então ainda foi a fase que eu ainda fui um pouco, e algumas festas, porque
Eu tinha algumas amigas que eram um pouco mais velhas que eu, e eu tenho uma irmã que é 3 anos mais velha que eu. Então, eu fui em alguns bailes, assim, que eram tradicionais, O baile da pessoal cuidando sempre. baile da bruxa, umas coisas que tinha bastante tradição, assim. Mas aí, tipo, eu ia, né, de bengalinha de alguém. Assim. Sim, sim. Ieda, bom, uma pergunta meio óbvia, mas eu acredito que as grandes competições da tua vida foram os Jogos Abertos. Mas, assim, qual foi o teu Jogos Abertos e qual foi a tua competição fora dos Jogos Abertos, assim, que quando tu lembra é essa? Qual é a tua grande competição nos Jogos Abertos e fora dos Jogos Abertos? Assim, ó, nos Jogos Abertos, tipo, numa pergunta assim, parece que vem assim, aquilo que vem na tua cabeça primeiro, né? Teve um 10.000 que correu eu e a Marcinha. E tipo, Márcia foi Nalock, né? uma competição que parece que aquilo volta aqueles sons chamando meu nome, e porque assim, daí a prova foi toda nós duas juntas ali, meio que eu cozinhando ela, porque né, eu tinha mais velocidade, coisa assim, mas nós ali, sabe? 34 voltas. E aí começou o pessoal, e Joinville, de todos, e aí tu escutava o teu nome, talvez escutava também o nome da Marcinha, escutava o nome dela também, né? Eu escutava o meu, né? E foi uma prova assim, meu Deus, foi muito assim, tá? Porque a Marcinha era muito forte também naquela época, né? Nossa, O 10 sim. mil. E aí eu lembro daquelas pessoas gritando meu nome, assim, sabe? E eu ganhei aquela prova, assim, Que ano foi isso, Ieda? Lembra? foi lá em Floripa. Só que eu não me lembro por que cidade eu estava correndo, se era Itajaí, se era. Porque eu corri um ano por Itajaí, um ano por Balneário, eu me lembro bem por que cidade que eu estava. E aí eu ganhei essa prova, foi uma prova bem marcante. Assim. Bem... E fora dos Jogos Abertos, qual foi a tua grande competição? Foi Troféu Brasil. Troféu Brasil marcou muito, assim, sabe? 2 vitórias com 18 anos no Troféu Brasil adulto, foi muito marcante. E uma das pessoas que foi assim, meu Deus, né? O Nunes também, né, foi muita pessoa, mas naquela prova, o Padilha sempre foi um amigão assim meu, e ele me ajudava muito, porque tipo, eu ficava muito nervosa. E eu lembro de alguns atletas, grandes atletas, que falavam assim, mas eu também fico muito nervosa, ficava muito nervosa. Já, assim, sabe, até um coisa dele, ele sempre dizia isso para mim, que eu sempre gravo também, como até na minha vida hoje em dia. Tipo, ele dizia assim, Ieda, pensa que daqui meia hora acabou tudo. Ele dizia, sabe, para tentar me tranquilizar. Pensa assim, ó, daqui meia hora acabou tudo. Se deu Já foi. certo, se não deu, se tu ganhou, se tu perdeu, meia hora acabou tudo, sabe? Para tentar me tranquilizar. E teve uma prova assim que ele foi muito fundamental de fora da pista. Tá? Ele deu assim, ele falou assim, não vai no ritmo dela, sai do teu ritmo. E aí eu passei a primeira volta, ele falou assim, tá no ritmo. Ele ficou num ponto que eu conseguia ouvir ele, porque às vezes o mundo estava no Sim. ritmo. Né? Assim, tá no ritmo, deixa ela vir. Mas quem via pensava assim, meu Deus, não vai pegar nunca mais. Mas era elas que estavam fortes demais. Se eu não me engano, foi em 1.500 metros, ou 3.000, não me lembro. E eu segui, sabe? E daí começou, tipo, simplesmente acontecer que eu fui indo no ritmo certo e elas foram caindo e eu passei elas e ganhei a prova. Sim. Então, assim, ele tem muito, Estratégia, né? Estratégia. ele é muito, sempre foi muito também amigão, assim, de todo mundo, mas como eu era de Padilha, Sul e eu fui muito novinha, a primeira vez que eu fui para lá era tipo, perto do carnaval. Eu lembro que ele foi me levar para ver o carnaval. Ele amarrou um negócio no meu braço, uma fita. Ele falou assim: ó, vou amarrar isso aqui no meu braço que eu garanto que eu não te perco. Então, também, O Padilha é uma pessoa muito querida, eu tenho um carinho especial por ele também. ele é um orgulho, eu acho, do atletismo, assim, porque apesar de ele não ter sido um grande atleta, ele era um equilíbrio muito bom assim, entre nós, porque ele é uma pessoa Sim. muito inteligente, uma pessoa muito coerente, né? Tanto que às Central. vezes o Nunes dava tipo, a missão dele levar a Silvana Pereira, Ieda e Mara para São Paulo, Rio de Janeiro. Eu lembro que ele, naquela época, levava o dinheiro junto, né? Eu acho que não tinha Sim. cartão.
Ele dormia com uma mochilinha assim no avião, onde ele ia, ele dormia com aquela mochilinha. Acho que estava o dinheiro ali da despesa. Sim, com certeza. Então, foi bem Ieda, é, bom, sul-americano, você falou, os jogos escolares. Você chegou a competir universitário, Jubes? Eu não lembro se foi a Jubes ou não, não. eu acho que não. Não foi, né? Eu não lembro também, não lembro disso. Não sei se Não. teve todos os anos que eu estava, teve um ano que eu estava grávida, né? Às vezes coincidiu. Porque, Teve um sabe, período ali que os Jubes ficaram muito fora do contexto, acho que nem aconteceu alguns, né? pode ser, porque eu não me lembro de ter participado e acredito que se tivesse tido oportunidade, teria ido sem problemas. Né? Ieda, aí você parou efetivamente que ano de competir? Assim, parou rua, parou tudo. Que ano foi isso? Lembra? Então, a gente acaba não marcando muitas coisas, né? Mas já faz um bom tempinho, Foi ali por 90 e alguma coisa, né? 90 e alguma coisa, né? Que você parou mesmo. assim, ó, já faz, com certeza, mais de 20 anos, Uns 30 anos, né? Uns 30 porque anos, né? já faz um bom tempo. Acho que depois, quando meus filhos tinham uns 10 anos, eu já não estava, já faz perto dos 30 anos. E aí, quando a Ieda parou, o que é que a Ieda fez? Claro, professora da aula, tudo, mas como é que está a vida da Ieda nesse período todo aí? Já está com os filhos grandes? É vovó já, não? Não querem produzir, meus filhos não querem produzir. Eu quero um neto, mas se eles não querem filhos, como é que eu vou ter neto, né? A É o meu, princípio, é o meu caso também, eu também não tenho. a gente vai pegando, né? Como você falou ali, a gente vai adotando os filhos dos outros como netos. É verdade. E a E, Ieda tá trabalhando, já se aposentou de escola, como é que é? então, eu fui professora por 6 anos e eu já era efetiva tudo e eu sentia uma ansiedade muito grande, né, sabe, de trabalhar com escola, com criança, porque quem foi professor sabe o que é chegar e que tem 30 crianças ali, e Sim. daí tem um que quer fazer, um que não quer fazer, um que briga, um que isso. Eu sempre fui assim, de preparar a aula, né, e eu tinha uma certa decepção, às vezes eu não conseguia, talvez, né, a perfeição que eu queria, né? E eu comecei a ver alguns professores falar assim, falta 15 anos para me aposentar. Daí eu comecei a pensar, não, eu não quero isso, não quero, sabe? E eu sempre fui assim, mesmo quando o salário estava lá embaixo, eu sempre fui assim, ó, se eu tenho que ficar 8 horas aqui, eu vou fazer bem feito 8 horas, né? Claro. Essa criança poderia ser meu filho, meu neto, né? Sim. Enfim, e me irritava um pouco, sabe? O professor que dizia, eu trabalho pelo que eu ganho, ou ficar reclamando que falta não sei quantos anos para se aposentar. E aí eu decidi que eu achava que não era meu lugar ali. Aí eu pedi exoneração, fiquei um tempo em casa, não consegui. Aí falei para minha irmã, uma irmã minha que trabalhava no comércio, consegue alguma coisa para mim que eu não consigo. Daí, por coincidência, tinha uma pessoa que precisava de alguém caixa, uma pessoa mais madura, ela não queria nova, aquela menina nova, ela não queria, ela queria tal, tal. Comecei a trabalhar nessa loja, uma loja de roupas infantis, bebês, tudo para bebês, né? Começa. 12 anos nessa loja. E nesse período, houve, no final ali desses 12 anos, houve a minha separação e tal. E Sim. daí, para ter uma fuga, porque como a gente conviveu muito junto, para mim foi muito difícil essa separação e tal, apareceu o design de interiores na unidade, a primeira turma. Aí eu comentei com a minha filha, tal, daí mas eu disse, mas como estávamos para baixo, eu disse, não, mas não vou fazer mesmo, começar a estudar de novo, tal. Ela pegou, ligou para a faculdade, se informou tudo, e ela falou assim, mãe, vai lá, vai uma semana, se tu não gostar, depois tu diz. E foi, assim, muito bom, porque eu pensava assim, vamos ver aquela senhora chata lá, né? Sem nada. Todos os dias, tinha até aqueles grupinhos que já se sentavam perto para fazer trabalho em grupo,
convidar para ir para o barzinho comer batata frita e estava lá. Foi uma ótima, né, oportunidade para passar um período meio difícil da vida ali. Mas que bom. Daí eu trabalhei 3 anos numa empresa Consul de eventos, foi muito legal também, só que daí tinha que trabalhar muito em eventos, tal, eu ajudava as turmas a escolher decoração, daí eu tinha me formado, né, em design de interiores. E aí apareceu a oportunidade na Tendência Móveis, que é uma loja, hoje em dia é uma das maiores da região aqui, e fiquei 5 anos, e por acaso, meio que parece que as coisas, sabe, quando o universo conspira, né? Eu sempre gostei muito de presente, sempre adorei laço, coisa nada. E a minha chefe me deu um presente dessa loja aqui que eu estou agora, era meu aniversário, ela falou assim, tem coisas muito legais lá, eu lembrei de ti e tal, uma marmitinha, porque eu tinha costume de levar em vidrinho, assim, castanha, essas coisas. Sim, sim. Eu achei essa marmitinha aqui da tua cara. Ela falou da loja e tal. E aí eu disse, então eu vou lá comprar um presente para os meus filhos. Né? Daí eu vim aqui, comecei a conversar com a dona, e ela falou que ela estava fechando, ela ia fechar ou vender. E era naquele mês. E me deu na hora, assim, uma coisa, uma sensação, sabe? Só que eu não tinha dinheiro, né, para comprar. E foi indo, sabe? A minha filha não quis, eu falei para ela disse, não, mãe, tu tá louca, comprar uma loja. Aí o meu atual companheiro, né? Eu falei para ele, falei assim, tal, eu falei, mas a Gabriela já jogou um balde de água fria, né? Ele falou assim, se tu quiser um sócio, eu tenho um dinheiro reservado aí e tal, né? Então, assim, sabe quando parece que tudo foi se encaminhando? Fechou, sim. E presentes. Eu estou muito realizada porque eu gosto muito de conversar com as pessoas. Que legal. E cada pessoa que eu atendo, que eu consigo ajudar, que eu consigo, sabe, fazer um presente bem lindo para ela e ela sai feliz, é um presente para mim. Faz com o coração, né? Além do E comércio, faz com o coração, né? eu estou aqui, mas eu estou assim, sabe, mesmo que corrido e tal, né? Eu gosto porque tem toda a vida coisa para fazer, arrumar, então estou bem realizada. Nós estamos no Que início, bom. estou bem realizada e agora eu sou, então, uma pequena empresária, né? E a pergunta que não quer calar, a Ieda nunca mais correu ou dá umas corridinhas assim de vez em quando? Então, agora eu estou meio preguiçosa, assim, mas eu sempre faço alguma atividade, daí, às vezes, eu até faço, eu digo assim, não, olha eu fazendo fortilec, porque às vezes eu tô domingo, eu vou dar uma caminhadinha, daí parece, meu Deus, caminhar 1 hora, tá louco, é muita coisa. Então, daí meu filho sempre dizia, mãe, corre, que daí tu faz meia hora, já vale por uma. Sim, sim. Aí eu corro um pouco, daí eu começo a fazer de poste em poste. Daí eu dou um pouco rápido, né? 2 postes, daí eu troco o poste. Fico lembrando, assim, estou eu aqui fazendo fortilec, né? Você falou logo lá no início da nossa conversa, você falou que ia comentar alguma coisa sobre os atletas que começam muito cedo, como foi o teu caso. Isso desmotiva muito cedo também? Como é que é? Assim, eu tive uma fase ali que meio que até, sabe, meio que, daí parece que a gente fica meio revoltado, daí começava na universidade, né? Daí talvez tu ouvia falar até os professores, dizer, né, treinamento precoce, isso, Sim, aquilo. sim, sim. Aí começando meio que a gente cobrar umas coisas, sabe? Que a gente competia muito, que a gente viajava muito, a gente competia muito e tal. E começou a dar meio que uns atritos assim, nesse sentido, sabe? Sim, sim. E aí eu penso, hoje em dia, eu penso que talvez foi tudo isso, assim, às vezes não ter maturidade para, por exemplo, assim, a pressão de uma competição de adulto, uma menina de 15 anos, entendeu? Tipo, eu ganhei um troféu Brasil, mas tipo, eu não tinha talvez amadurecimento. E aí começa a gente dar como se tivesse estafado. Daí tu tá meio que pensa assim, meu, tanto tiro, sabe? E assim, não culpo ninguém, porque tipo, Não, naquela época era o que se fazia, não era o que era tinha, né? Era o que tinha na época, né? errado, não sei o que ele estava dando, entendeu? Era normal, se tu olhasse em todas as equipes tinham meninas novas. Sim, sim, todas. Mas hoje, assim, sem consciência, como você disse até, que nem é aceito, né? Não, hoje tem o sub-14, tem o sub-16,
E depois que o menores, que é o sub-18, né? Que aí sim começa a competir com os adultos. Até Foi então não entra, não foi compete com feito, adultos. aos poucos foi se analisando que isso não era correto, que não era sadio, né? É uma adequação, né? Mas como diz o Roberto Carlos, né? O Ieda, importante é que emoções eu vivi, né? E você viveu muitas, né? E hoje em dia, assim, sempre que vai alguém lá em casa, né, tem um espaço lá que eu, né, fiz um espaço bem legal, tipo, tem lá as medalhas, troféus, Ah, tá, coisa boa. olha, teve uma época que foi decidido lá em casa, porque era tudo meio jambrado, né, daí eu falei assim, ó, agora ou vamos arrumar uma coisa certa para botar isso, ou então vou jogar fora, mas assim, brincando, aí a gente temos um projetinho até para botar, né, tudo exposto. Então, eu acho que tem. É uma recordação que tu tem da tua vida, de A uma memória tarde. pessoal, né? É, Ieda, o nosso tempo está começando a chegar perto do final. E eu sempre peço para os nossos convidados, né? Você já deu muitas mensagens hoje aqui, mas eu sempre peço assim para o pessoal deixar uma mensagem sobre o atletismo, sobre o que representa, o que representou para você e uma mensagem para os nossos novos e atuais atletas que irão nos assistir. Que mensagem aí é da Regina Yupa, essa grandiosa atleta que passou na nossa história? Que mensagem hoje ela deixa para as novas gerações? então, tem uma coisa que me marcou muito, que eu fiz de errado, num certo momento, né? De julgar, tipo assim, essa pessoa, ai, ninguém vai dizer para essa pessoa que ela não consegue. E eu fiz isso até, tu vê que no meu curso de design, eu acho que era querida pela turma, que eu fui escolhida para ser oradora, e eu dizia assim que uma das coisas na vida que a gente nunca deve dizer para uma pessoa, ela não vai conseguir, porque se ela quer, ela pode conseguir. Sim. A Marcinha Narlock chegou lá na pista, gordinha, sabe? Baixinha, gordinha, e ela Como é que era o começou, apelido dela? era a Tana Júlia, né? Eu acho que era. Bujãozinho de gás. Tinha uns apelidos. Mas assim, ó, eu lembro que eu acho que até foi com a Silvana, né? Porque sabe que a gente foi na adolescente, né? Daí fala assim, será que ninguém vai dizer para ela que não dá, não vai adiantar ela treinar? E depois de uns anos, estava lá a Marcinha fazendo resultado a nível internacional e, para nós, morde a língua, né? Morde a língua. Então, eu dei esse exemplo e falei que né, a gente nunca deve dizer para uma pessoa que ela não pode, Não. porque se ela quer, muitas vezes ela pode. Então, eu digo para algum que quer começar, que às vezes não está tendo resultado, se ele quer, ele persistir, que ele vai ter resultado. Né? Então, isso vai do esporte para a vida também. Né? Sim. Então, hoje eu também estou um exemplo que também sempre achava que eu nunca ia poder ter uma empresa, um negócio meu. Eu E chego lá. de alguma forma, no meu inconsciente, eu talvez desejei, e não por ser proprietária, mas assim, para estar numa coisa que eu estou gostando muito, sabe? Não é fácil de ser proprietária, né? Mas é um passo bem grande. Sim. Que maravilha. Que Né? Então, maravilha. e persistir, se gosta de praticar o esporte também, e que o campeão não é só aquele que ganha o primeiro lugar, né? É aquele que tira do esporte coisas boas para a vida. Né? Sim. Pô, mas, Ieda, eu queria te agradecer demais por ter aceitado o nosso convite, né? Foi uma honra bater esse papo contigo, rever uma amiga que há tantos anos eu não falava, né? Quero te agradecer demais. Muito obrigada e adorei participar. E quero dizer que eu vou procurar agora, assim que eu tiver um tempinho, assistir de todos os outros atletas que eu acabei que não estava bem informada. E acabei daí vendo da Denise e vou procurar assistir de todos os companheiros. É um trabalho muito legal que vocês estão fazendo. E Que agradeço maravilha. mesmo a lembrança. A gente faz isso por vocês, que vocês são a história viva do nosso atletismo. Queria mais uma vez então te agradecer, deixar um grande abraço aí para a família. Você também é um Sucesso no teu novo lembrança empreendimento, né? na memória de todas as pessoas que participaram do atletismo, com certeza lembram de você e né, de outros também, que sempre a Dona Alva,
não tem como esquecer, porque foram muitos anos, né, de contato. Verdade. Obrigado, Ieda, e obrigado a Um vocês abraço que para vocês e obrigada. e obrigado a vocês que estão conosco mais uma vez no Memórias do Atletismo Catarinense. Valeu, galera. Até a próxima. Tchau, tchau.